Olá a todos, eu sou o Rabino Newton Bonder, sou rabino emérito da Congregação Judaica do Brasil, autor de vários livros, dramaturgo e membro da Academia Carioca de Letras e fundador aqui no Rio de Janeiro do grupo de ecologia do ISER, atualmente o Viva Rio, hoje também denominado Fé no Clima. E eu estou aqui para conversar hoje com o Walter Schalka, CEO do Grupo Suzano. Apresento rapidamente para vocês o Walter. Walter é presidente da Suzano Papel e Celulose desde janeiro de 2013. Ele é engenheiro formado pelo ITA e pós-graduado em Administração de Empresas pela Getúlio Vargas de São Paulo e tem curso de especialização e aperfeiçoamento nos institutos IMD da Suíça e Harvard nos Estados Unidos, antes de ingressar na Suzano, onde liderou movimentos importantes como o ingresso da empresa no mercado, do novo mercado, e também o início de operações do segmento de bens de consumo. Schalka passou pelo Citibank, Grupo Maepar, Grupo Dixie e Votorantim, e portanto, aí estamos com um convidado muito especial, dando seguimento a mais um toque do projeto Pretzel. O projeto Pretzel é uma iniciativa da Betel, da Sinagoga Betel, em parceria com a Associação dos Amigos da Universidade Hebraica de Jerusalém, e conta com o apoio institucional da Hebraica de São Paulo e também do Museu Judaico da cidade de São Paulo. E a nossa conversa de hoje é sobre sustentabilidade e a perspectiva judaica. Muita fala. Primeiro, te agradecer muito, Walter, por estar aqui junto conosco e inicialmente... Muito obrigado, Rabino. Sou muito lisonjeado de estar com o senhor aqui. É um grande prazer poder discutir um pouco sobre essa combinação tão interessante que é a sustentabilidade e judaísmo, que são valores tão próximos aos nossos corações. Com certeza, e nós estamos num momento, já vou te fazer algumas perguntas importantes aqui, porque estamos num momento importante para falar sobre esse assunto. Mas queria inicialmente te pedir, assim, como uma introdução, para você falar um pouquinho para a gente, e eu vou complementando desde o ponto de vista milenar da tradição judaica, que tem uma perspectiva, eu acho que assim, sobre a sustentabilidade desde tempos muito, muito antigos, te fazer uma provocação assim de como você conceitualmente você trataria nesse já segundo para terceiro década do século XXI essa questão de sustentabilidade. Eu acho que a palavra que define isso, Rabino, é urgência. Nós temos um desafio geracional à nossa frente. Ele não pode ser mais procrastinado. Nós temos dois grandes problemas globais que 8 bilhões de pessoas têm que tratar de forma solidária, conjunta e conexa. O primeiro é a questão das mudanças climáticas. Os estudos científicos mostram que nós não podemos permitir que o planeta tenha um aumento de temperatura em excesso a 1,5 graus. Para quem não sabe, nós já tivemos, ao longo dessas últimas décadas, um aumento de temperatura hoje, comparado com períodos anteriores, pré-revolução industrial, de 1,1 grau. Portanto, falta pouco para a gente atingir 1,5 graus. Só para colocar número nessa equação, Rabino, nós temos ainda licença para emitir de cerca de 500 gigatoneladas de carbono. Mas nós estamos num ritmo de emissão anual de 55 gigas. Portanto, em menos de 10 anos, nós vamos exceder esse 1,5 graus. E aí muita gente faz o discurso que nós temos que ser carbono zero em 2030. Em 2050. Não dá para ser carbono zero em 2050. Nós não chegaremos lá. Nós temos que antecipar essas metas. Então, essa é a primeira urgência, e aí nós precisamos da mobilização de todos. Precisamos da mobilização de países,
precisamos da mobilização de empresários, empresas e de consumidores. Precisamos de 8 bilhões de pessoas nessa jornada. E aí nós vamos ter um evento muito importante em poucas semanas, que é a conferência da COP26 em Glasgow, que vai discutir sobre isso, soluções para isso. E eu estou aberto a compartilhar com vocês um pouco das minhas opiniões sobre como o Brasil deveria se colocar e como o mundo deveria se colocar nessa questão. Um segundo ponto tão importante quanto esse, Rabino, é a questão da desigualdade de oportunidades, que tem muito a ver com a questão do nosso judaísmo, que é a procura do bem-estar para todos. Infelizmente, o modelo econômico que nós temos no mundo hoje está levando uma parte significativa da população a ter uma qualidade de vida inferior ao mínimo necessário. E nós temos que gerar um modelo diferente sobre o modelo que nós temos hoje para gerar essa igualdade de oportunidades. O Rabino Sobel, que me ensinou muita coisa, sempre falava para mim uma questão fundamental, que era o ledor vador, de geração em geração. E essa é a nossa responsabilidade no judaísmo, de entregar para a próxima geração condições melhores do que nós recebemos. Por isso eu digo que essa responsabilidade é uma responsabilidade geracional nossa, e nós temos que trabalhar em cima dela. É verdade, Walter. Mas você sabe que a nossa geração já falhou, porque nós vamos ser a primeira geração que vai entregar um mundo pior para uma nova geração. Os números são muito impressionantes. Se uma pessoa que viveu 80 anos, que está com 80 anos hoje, ela participou de 80% de toda a emissão já realizada na história da humanidade, né? Então, nós somos uma geração que já há mais de 30 anos temos os dados científicos, temos todas essas questões e não conseguimos nos mobilizar com a velocidade necessária. Como você está dizendo, a gente já está no marco aí de quase 1,5 graus centígrados a mais. Tivemos aí 2020 como o ano mais quente da história registrada. Tivemos o mês de julho desse ano, de 21, o mês mais quente da história também registrada. E estamos aí fazendo um estrago de dimensões nunca antes conhecidas. Tá? Nós estamos mexendo não só com os mares daqui de baixo, né? A corrente do Golfo, né? Já demonstrando com todo o derretimento de quase que metade do Ártico, né? Se transformando numa corrente bastante errática, as correntes, o jet stream, né? Que carrega os rios e a umidade do planeta, também bastante errático e modificado, e a gente está vendo já condições muito reais aí não só dos incêndios, né, florestais na Sibéria, na Califórnia, em vários lugares em Portugal, até mesmo em Israel, e estamos vendo tudo isso diante dos nossos olhos. A tradição judaica, né, ela, em tempos muito diferentes, né, onde nós não tínhamos, digamos assim, nenhuma condição de afetar o meio ambiente com essa potência, esse impacto, a tradição judaica ela sempre ela tentava entender a sustentabilidade sempre a partir desse patamar da justiça social e juntando a questão até mesmo econômica, né? Nós temos uma tradição bíblica muito interessante, porque ela trazia essa amarração, né, entre justiça e a questão do meio ambiente da época e a economia, tudo trançado numa relação com a natureza, tá? Um calendário que é todo ele marcado justamente pela natureza e que previa o ano sabático, né, que era uma forma de descanso da natureza, já imaginando né, o tipo de repercussão que teria o descuido
com os ciclos próprios da natureza, sustentáveis, mas principalmente o jubileu, que era, eu acho que talvez o elemento mais radical mesmo, né, desse investimento em sustentabilidade que o judaísmo propunha, que era uma intervenção econômica, né, para que se pudesse resguardar tanto a justiça social quanto também a questão da sustentabilidade ali do meio ambiente. Mas nós temos uma grande oportunidade agora, Rabino. Eu ia te perguntar isso. Como que você enxerga essa oportunidade hoje, nesse mundo onde o sistema capitalista ele é um sistema onde ele funciona muito por auto-organização, né? Nós temos hoje capacidade de sem ter que sonhar com grandes revoluções que a gente não consegue fazer na humanidade com pouco tempo, né? Nós temos alguma possibilidade desse sistema funcionar assim com uma visão mais globalizada, mais maior e não só voltada ali para o resultado imediato? Rabino, nas próximas semanas nós temos a Conferência de Glasgow. A minha visão é que é uma oportunidade imperdível que nós temos que aproveitar para fazer uma transformação fundamental na nossa sociedade. A minha visão é que para resolver essa questão da emissão de carbono, nós temos que fazer um sistema que em inglês se chama cap and trade. E é muito simples o modelo. Hoje quem emite 100, a partir de amanhã só pode emitir 80. Então tem que fazer uma redução imediata. E esse 80 daqui a 2 anos vai ser 60 e depois e assim sucessivamente. E aí, mas quem tem direito de emitir 80 e emitir 75, vai poder vender os 5 no mercado regulado de carbono. E quem emitir 90 vai ter que comprar 10. O preço do carbono tende a ser crescente ao longo do tempo. E com isso, nós vamos incentivar o maior investimento na história no processo de descarbonização, porque nós já temos tecnologias instaladas para isso. As emissões de carbono principais que tem no mundo vêm, em primeiro lugar, da energia, em segundo lugar, do transporte. Nós temos energias renováveis já consagradas, nós temos transportes em sistemas elétricos ou outros sistemas que podem ser aplicados. Então, nós precisamos fazer um mega investimento em energia e transporte nesse processo de descarbonização. Isso, Rabino, vão gerar muitos empregos. E outro lado da equação é o lado da regeneração. Nós temos que parar imediatamente o desmatamento ilegal da Amazônia, mas, além disso, nós temos que regenerar. E essa regeneração também vai gerar muitos empregos, também gerará muitos empregos. E aí, então, nós vamos ter uma oportunidade de combinar o ambiental com o social de uma forma muito positiva. O que nós não podemos fazer é entrar na hipocrisia de países desenvolvidos e países em desenvolvimento de fazer um discurso que serve para ganhar votos ou para a sua população, mas que não tomem as ações necessárias para essa transformação tão rápida e tão acelerada que nós devemos provocar. Então, Rabino, a minha visão, quando as pessoas perguntam assim, Walter, você é otimista? Eu respondo, eu sou reformista. Se a gente conseguir fazer uma reforma adequada, óbvio que eu sou, porque nós temos todas as condições de fazer uma humanidade melhor. Então, basta que nós, 8 bilhões de pessoas, entendamos que nós não podemos caminhar juntos em direção ao precipício. Nós temos que juntos tomar as ações de reversão dessa equação. E temos a tecnologia para isso. Mas a gente não temos sido bem-sucedidos até esse momento. A gente deveria ter uma redução de 50% da emissão de carbono hoje, até o final dessa década, o que provavelmente não vamos conseguir fazer. E nós estamos com um cenário realmente, como você disse mesmo, de muita urgência, porque para alguns cientistas já é irreversível esse cenário
de 2 a 3 graus centígrados, que vai gerar a Comissão das Nações Unidas para a Imigração, por exemplo, fala da gravidade, né, porque o século XX, que foi um século de 2 grandes guerras, tá, foi um século que colocou 100 milhões de imigrantes transitando pelo planeta. A expectativa até o final desse século das Nações Unidas é de que a gente chegue a 1 bilhão de imigrantes se a gente não conseguir pisar no acelerador e modificar, porque nós já perdemos esse timing, um timing que permitia, talvez, um funcionamento. A minha pergunta é, qual é a tua expectativa em relação à COP26, dos elementos mais importantes? Quais são os pontos que a gente tem que ficar como parte desse planeta torcendo para que a gente consiga algum tipo de percepção dos países e quais são os pontos que você vê fundamentais para conseguir nesse encontro? São 3 grandes pontos que vão ser negociados. O primeiro ponto chama NDC, National Determined Contribution. Então, quanto cada país se compromete a reduzir as suas emissões, o Brasil já assumiu no Acordo de Paris um compromisso de reduzir as emissões comparados com 2005 em 37% até 2025 e 43% até 2030. Eu acho que o Brasil tem uma dimensão correta, eu acho que não é necessária uma redução adicional em relação a isso. E a boa notícia para o Brasil, Rabino, é que essa redução a gente consegue com uma grande ação no Brasil. E a grande ação é a eliminação do desmatamento ilegal da Amazônia, que é o grande emissor do Brasil hoje. Então, se nós conseguirmos resolver isso, esse problema que tem uma combinação ambiental e social, porque muita gente vive do desmatamento ilegal, e então a gente precisa resolver essa questão. Então, a primeira questão é como os países vão se posicionar em relação às NDCs. Nós temos que ser ambiciosos nessa questão das NDCs. O segundo tema que será debatido lá, Rabino, que é tão importante com o NDC, é o capítulo 6 do Acordo de Paris, que tem a ver, no capítulo 6.2 e 6.4, na discussão do mercado regulado de carbono global. E o Brasil deveria ser um incentivador disso, porque o Brasil tem um grande potencial de geração de recursos através do mercado regulado de carbono, ao reduzir as suas próprias emissões e poder vender esse diferencial de carbono para países desenvolvidos. Isso poderia gerar, Rabino, cerca de 10 bilhões de dólares ao ano que deveriam ser investidos em programas sociais na Amazônia para combater a ilegalidade na região, para que as pessoas se motivem a trabalhar para replantar e não para cortar árvores. O terceiro tema é como os países desenvolvidos vão, em dinheiro, participar da descarbonização dos países em desenvolvimento. Eles assumiram um compromisso, Rabino, de investimento de 100 bilhões de dólares anuais no Acordo de Paris, para que isso acontecesse. E esse recurso não chegou nos países em desenvolvimento. Então, tem uma obrigação que eles deveriam cumprir. Pessoalmente, eu acho 100 bilhões de dólares muito pouco. Só para colocar em contexto, a pandemia da Covid fez com que esses apoios e auxílios emergenciais que aconteceram no mundo fossem de 17 trilhões de dólares. Portanto, 100 bilhões de dólares é uma mosca no mundo. E, portanto, deveria ser um número ainda maior. Mas, vamos colocar em contexto, eles pelo menos têm que cumprir com esses 100 milhões de dólares. Então, com as NDCs muito bem determinadas, com o mercado de carbono regulado e o voluntário também acontecendo, e com a contribuição financeira para os países em desenvolvimento, se nós chegarmos a acordo nesses 3 temas, eu serei muito otimista para o futuro do nosso mundo. A gente tem que, obviamente, ser otimista, mas como você está dizendo, né? É um desafio muito grande, né?
A NDC brasileira, como você bem colocou, ela tem uma simplicidade. Realmente, se a gente conseguisse conter o desmatamento, mas a gente vê até internamente no nosso país o que parece óbvio e que parece simples é tão complexo quando a gente vai executar, uma vez que a gente tem visões diferentes na verdade, existe tanto valor econômico já investido na matriz fóssil, existe tanta força já ali capilarizada no nosso sistema que é difícil, às vezes, a tomada dessas ações, né, que elas parecem, às vezes, do ponto de vista científico e até mesmo empresarial, simples, mas implementá-las é bastante complexo. Eu queria talvez... Nós precisamos tirar duas coisas muito rapidamente. A primeira, claro, e a mais rápida de todas, é carvão. Nós precisamos eliminar a questão de termoelétricas a carvão, não só no Brasil, no mundo. Como eu falei para o senhor, esse é um desafio de 8 bilhões de pessoas. Não é um desafio que está restrito a um país, que está restrito a uma empresa ou uma indústria específica. É um desafio da humanidade, e nós todos temos que trabalhar juntos. Então, se nós resolvêssemos por um passe de mágica, e não é difícil resolver, porque é só colocar mais energia eólica e energia solar para funcionar, e nós temos isso em abundância no mundo, nós resolveríamos a eliminação do carvão. O segundo questão que nós temos que eliminar em seguida é a questão dos combustíveis fósseis, que aí a geração de energia elétrica em maior potência resolveria um outro problema, que é a falta d'água. Vou dar um exemplo, Rabino, que um dos maiores problemas que nós vamos ter no mundo é a falta de água doce. E para resolver o problema de falta de água doce, se a energia, por absurdo, custasse zero, fosse dada para todo mundo, nós faríamos dessalinização. E aí teríamos água doce em grande quantidade para a população global. Então, a minha percepção é que a matriz de solução disso daí passa por um programa de descarbonização da nossa matriz energética global. E como você que é CEO de uma das maiores empresas brasileiras, né, uma empresa cujo tema da sustentabilidade é vital na produção do produto da empresa, como que você, localmente agora, prioriza, dá prioridade a esse tema na Suzano? Que tipo de medidas ou uma nova cultura vocês conseguem trazer para a organização? O ambiental e o social, o E e o S do processo, já está instalado na Suzano há décadas. Não é uma coisa que vem acontecendo nesse momento. A Suzano, ela é negativa em carbono. Não sei se todo mundo sabe isso. Nós sequestramos mais carbono do que nós emitimos. O ano passado, nós sequestramos 18 milhões de toneladas de carbono e emitimos 3 milhões. Portanto, o líquido foi um sequestro de 15 milhões de toneladas de carbono. Isso é intrínseco ao nosso negócio. Nós plantamos árvores todos os dias. Não sei se vocês têm a dimensão do número de árvores que nós plantamos, mas nós plantamos, em média, 635 mil árvores a cada dia. Todos os dias nós plantamos 635 mil árvores. Mas, além disso, nós plantamos árvores nativas, porque nós temos hoje 1 milhão de hectares de florestas nativas que nós preservamos e nós regeneramos. Então, plantamos uma árvore nativa a cada 2 minutos na Suzano. Então, a parte ambiental está endereçada. A parte social, nós colocamos uma meta, Rabino, de tirar 200 mil pessoas da pobreza nas comunidades onde nós atuamos, criando renda sustentável para essas pessoas. Mas, além disso, criando educação para a próxima geração. Então, nós temos vários programas nessas comunidades onde nós geramos renda para essas comunidades. Vou dar um pequeno exemplo, um programa de geração de mel. Então, eucalipto tem a ver com mel, as pessoas vão lá, produzem mel, a Suzano ajuda com todos os recursos para fazer acontecer, se vende o mel e 100% da receita vai para aquela comunidade. E, com isso, as comunidades vão gerando renda e gerando melhor qualidade de vida. Esse mel é só um exemplo, temos vários outros
projetos dessa natureza. Só que, além disso, nós temos que gerar educação para a próxima geração. Então, nós queremos educar 100 mil crianças nessas comunidades para poder aumentar as notas deles no IDEB e que eles tenham melhor qualidade de vida. A questão do ambiental e do social é uma questão tão próxima a nós, tão cara a nós, tão querida por nós, que está nas nossas metas de todos os executivos. Todos, 100% dos colaboradores da Suzano têm meta ambiental ou social. Além disso, nós temos uma meta muito importante, que é diversidade e inclusão. Nós temos uma meta de colocar 30% de mulheres na liderança até 2025, de colocar 30% de negros na liderança até 2025. Portanto, daqui a 4 anos, aproximadamente. Então, é uma meta muito ambiciosa e nós estamos trabalhando, porque nós entendemos que, além de negros e mulheres, nós temos que trabalhar no grupo LGBTQI+, nós temos que trabalhar nos PCDs, aquelas pessoas com deficiências, e estamos trabalhando com esses 4 públicos em programas diferentes, mas todos eles com o objetivo de ser um programa inclusivo. Então, eu tenho muito orgulho do que foi feito nos últimos 97 anos na Suzano, mas tem ainda um desafio grande para que nós sejamos motores, atores nesse processo de transformação social e ambiental. Walter, você percebe no empresariado brasileiro essa tendência também de compromisso com essa questão da sustentabilidade? Como é o teu olhar hoje para como especificamente no mundo empresarial brasileiro, se existe essa consciência, como é o teu olhar? Como tudo na vida, Rabino, tem de tudo. Assim, nós temos um grupo de empresários, o nosso setor é um setor muito ativo e muito positivo. Tem uma série de outras empresas tão sérias quanto a Suzano. A Klabin, a CMPC, Senibra, posso citar várias empresas que fazem trabalhos semelhantes ao trabalho que a Suzano faz. A Suzano tem mais escala porque tem mais tamanho, mas as outras fazem trabalhos tão meritórios quanto a Suzano. Tem outros setores que são setores que reagem mais a essa questão, e alguns deles fazem greenwashing, que é simplesmente fazer discursos bonitos, mas na prática não mudam nada nos seus processos ou nas suas dinâmicas. Então, tem uma forma de resolver isso, e eu tenho desafiado a esses setores também, que é a questão da rastreabilidade. Eu tenho defendido que países desenvolvidos não comprem produtos que venham de áreas degradadas, que venham de áreas antropizadas através do desmatamento. E, com isso, nós vamos resolver uma questão importante, porque aí alguns produtores de soja, alguns produtores de boi, que ainda não fazem a rastreabilidade de uma forma adequada, vão ter que ser forçados a fazer isso. E aí vão mudar as suas políticas. Mas, de uma forma geral, eu percebo que essa questão ambiental está ganhando tração no mundo empresarial. Mesmo porque tem uma questão fundamental, que é a questão do propósito. As pessoas não querem trabalhar numa empresa que está degradando o meio ambiente. Elas podem até fazer isso por uma razão financeira necessária, mas elas querem que essa empresa tenha uma política que seja uma política positiva em relação à questão ambiental. Suzano criou um propósito muito interessante, que é renovar a vida a partir da árvore. Porque muita gente acha, e é verdade, que nós produzimos celulose e papel. Mas não sei se o senhor sabe, nós também produzimos energia. Nós produzimos mais energia do que nós consumimos, através da biomassa. E nós vendemos energia no grid, uma energia renovável. Nós sequestramos carbono. E agora nós estamos num projeto para produzir tecidos através da fibra da árvore, substituindo o poliéster ou outras matérias-primas. Então, nós temos um conjunto de ações que, a partir da árvore, nós podemos ser agentes transformacionais para o mundo. Eu acho que é uma questão que, para a tradição judaica, sempre foi muito cara, é a noção que a gente chama de Ishuv Olam, que nós temos 2 conceitos na tradição judaica que têm, eu acho que, o desejo de
caminhar, fazer prosperar o mundo como um compromisso coletivo. Uma ideia de Tikkun Olam, que é uma ideia mais genérica, né, de que todos nós temos como propósito, né, um propósito maior, o acerto, o aperfeiçoamento do mundo. Né? Mas um outro elemento que eu até há muitos anos atrás escrevi um livro chamado A Cabala do Dinheiro, que era um livro que tentava, há 30 anos atrás, apresentar até um olhar da tradição judaica nessa mistura entre a economia e a questão da sustentabilidade, tanto no aspecto do meio ambiente, quanto também social. E Yeshuv Olam é um conceito muito interessante, que é um conceito que tem uma preocupação com riqueza, né? Porque eu acho que muitas vezes a gente contrapõe a sustentabilidade, né, de maneira, digamos assim, muito superficial, né, a própria ideia de riqueza, porque a riqueza, originalmente, é a melhoria da qualidade, é o desejo de prosperar, de gerar qualidade. Então, esse conceito de Yeshuv Olam, ele sempre dizia que a gente tem que formar gerações que têm uma preocupação com essa qualidade coletiva. Então, eu vejo esse como grande desafio que a gente tem hoje, porque, como você muito bem colocou, a gente já começa a ter tecnologias e acho que a gente pode contar com a genialidade humana, né, para trazer, inclusive, novas formas de energia. Hoje, a gente já conseguiu baratear, né, a energia solar em 90%, o que em pouco tempo é um feito incrível. Mas o que sempre fica para trás é essa capacidade humana, né, de funcionar coletivamente, né, e eu acho que é esse a demanda da gente ser não pessimista. Eu sou totalmente convergente, porque eu acho que a inteligência e a capacidade humana tem um grande potencial, mas a gente tem uma urgência, porque a gente não está, é sempre difícil essa construção coletiva, e a gente está caminhando de forma mais lenta do que seria aconselhável do ponto de vista da inteligência e da gestão desse problema. Como você vê os próximos 20 anos, né? Supondo que a gente consiga aí resultados aí nesse encontro que é tão importante, né? Todos os encontros sobre sustentabilidade, eles têm se tornado cada vez mais importantes. Eu tenho a impressão que lá na frente eles vão ganhar até uma dimensão cada vez mais fundamental, até para poder demandar esses trilhões, né, que são investimentos que, mesmo na pandemia, né, nós vimos que ali, com a vida humana ameaçada e tudo, como é difícil fazer a máquina dos países e a máquina internacional se mexer. Eu mesmo, no ano 2000, compartilho isso, no ano 2000, eu fui ao encontro de todas as religiões do mundo na ONU. Estava presente o Rabino Sobel, que você mencionou, Zichrono Levrachá, e nós dois estamos representando o Brasil, e eu nunca me esqueço de uma fala lá do Ted Turner, que estava lançando a CNN, tá? E ele dizia para todo mundo assim: não há ninguém no timão, não tem ninguém, a humanidade, na época todo mundo acreditava que os Estados Unidos tinham uma hegemonia muito grande por conta da queda do Muro de Berlim, do final da União Soviética, e havia uma esperança muito grande de que alguém estivesse no timão, dirigindo, pilotando esse planeta. E ele dizia: não acreditem nisso, nós somos uma soma de forças que é dificílimo de apontar na direção que se precisa ir. Qual a tua leitura desses próximos 20 anos, que é a nossa geração ainda por aqui? Então, eu vejo que nós temos um potencial enorme.
e a nossa responsabilidade é fazer esse potencial acontecer. Quando eu eduquei meus filhos já são todos formados, já são trabalhando e estão vivendo bem. Eu falei para eles: eu só tenho uma responsabilidade com vocês, é levar vocês a seu máximo potencial. Cada um de vocês é que tem que depois construir a sua própria história. Mas a minha responsabilidade é poder conduzir vocês ao máximo potencial. O máximo potencial desse planeta é muito maior do que nós temos hoje. Nós podemos ter um planeta mais justo, um planeta mais equilibrado, não só na parte ambiental, mas também na parte social, onde nós tenhamos uma qualidade de vida adequada, mínima, para a população como um todo, onde nós possamos ter educação, saúde, alimentação de boa qualidade para todas as pessoas. E aí cada um vai exercer o seu potencial. Eu tenho um amigo meu que fala que a nossa responsabilidade é chegar aos 17 anos, na palavra dele em inglês, level playing field, com o mesmo nível de oportunidade. E aí cada um constrói a sua própria história. Então, eu acho que a gente pode sim, e nós temos todas as condições e tecnologias para fazer isso acontecer. Nós precisamos sair do mundo da competição e precisamos fazer o mundo da colaboração, o mundo da construção. Então, quando eu vou vender o meu produto no cliente, obviamente eu estou competindo com o meu competidor, mas quando eu vou estar junto com ele para discutir melhores condições de segurança no trabalho, redução da emissão ambiental, eu estou junto com ele, estou mão a mão com eles, porque isso faz bem para todo mundo. Eu não preciso ser melhor que ele, eu preciso estar junto com ele construindo soluções. É isso que a gente precisa pensar no mundo. Como que a gente consegue construir a solução que combine o ambiental, o econômico e o social em uma coisa única? Como que a gente cria valor e compartilha valor? Rabino, a Suzano tem 3 pilares culturais que são muito importantes. O primeiro pilar cultural, e é a única coisa que não pode ser alterada, como falava o nosso antigo ministro, é imexível na organização. O primeiro pilar são pessoas que inspiram e transformam. Nós queremos colocar metas muito ambiciosas, objetivos bastante grandes, mas nós queremos pessoas que também façam acontecer. Então, tem que inspirar e transformar. O segundo objetivo é criar valor, mas compartilhar com todas as partes interessadas, com todos os stakeholders. Compartilhar com as comunidades, compartilhar com os credores, com os fornecedores, com os clientes, com os colaboradores, compartilhar com todos. Porque não existe modelo que seja um modelo que tem um grande vencedor e o resto é perdedor. Isso não acontece. Nós temos que fazer um modelo que gere valor e compartilhe valor. E eu até brinco com as pessoas que o meu objetivo como presidente é deixar todos esses públicos um pouquinho infelizes. Porque, como eu não vou conseguir deixar todos super felizes, o meu objetivo é gradativamente criar e compartilhando com todos, mas todo mundo sempre quer mais. E esse gostinho do querer mais faz parte do jogo e é o que nos move. E o terceiro valor que é fundamental na Suzano, Rabino, é que só é bom para nós se for bom para o mundo. Nós não queremos fazer nada que vá afetar o mundo. Nós queremos fazer coisas que sejam positivas para o mundo também. Se nós conseguirmos fazer com que a maioria da população, que eu tenho certeza, conspiram dos mesmos valores que os nossos, consiga ser implementado isso na sociedade, sem saindo da polarização, saindo dessa ideologia que não gera discussão nenhuma, solução nenhuma. Nós temos que achar soluções para a população, nós vamos ter um mundo melhor. E aqui não falo só no Brasil, não, eu falo no mundo como um todo. Eu acho que esse modelo de vocês é um modelo no sentido até de um exemplo, tá, de que isso você pode construir uma empresa de sucesso com esse tipo de filosofia, de construção, é muito importante. Eu realmente acho que a minha responsabilidade como rabino dessa geração, e eu já há décadas não só me envolvi aí com a questão ambiental, mas eu tento, de alguma maneira, ampliar um pouco a consciência sobre esse tema dentro da comunidade judaica e junto das
outras comunidades religiosas que também tentam se mobilizar. Acho que há realmente uma mudança, uma clareza da urgência de todas essas questões, e as novas gerações elas já estão nascendo, né? Talvez também com parte dessa solução, uma vez que você mesmo mencionou, as pessoas querem estar vinculadas a projetos, a empresas que estão produzindo coisas que somam, que constroem nesse mundo. E eu vi um dado muito impressionante de que a quantidade de pessoas nos Estados Unidos, hoje eles têm um grande desemprego, mas há uma procura de emprego maior do que há uma oferta de empregos maior do que o desemprego, mas que a geração de agora, sim, ela está pensando muito em que tipo de trabalho se engajar. Há uma consciência que eu acho que vai ser extremamente também reguladora para as empresas, de elas serem atraentes a essa mão de obra que quer estar junto a projetos que estejam ali engajados com valores importantes para o seu tempo. Então, é incrível que a gente teve, no ano passado, foi o número que eu ouvi, 30 milhões de demissões, uma transformação enorme no mercado de trabalho, as pessoas buscando uma outra forma de sustento, que eu acho que é uma palavra muito importante na tradição judaica, parnassá, o sustento, da onde vem essa própria palavra sustentável, não é só a geração ali de um resultado, um capital, na verdade, a construção de qualidade, é a possibilidade de aperfeiçoamento, de enriquecimento no sentido de algo que se torna mais produtivo e de mais qualidade, e como isso está vindo de todos os lugares, né? Você, como aí responsável por uma empresa são 8 mil funcionários diretos, né? 15 mil. 15 mil. Quer dizer, eu já estou com dados aqui antigos, mas como você vê essa nova geração, esse novo trabalhador? Como vem a demanda debaixo dessa pirâmide que entra na empresa? Rabino, as pessoas querem mais e eu acho isso absolutamente positivo. As pessoas querem duas questões fundamentais. A primeira, elas querem aprender e se desenvolver. Isso, para elas, é uma questão assim, absolutamente inegociável. Porque se você contratar uma pessoa para deixar uma pessoa numa função que tenha uma responsabilidade limitada e que seja muito transacional por um tempo longo, essa pessoa não vai ter prazer, não vai ter produtividade, não vai ter efeito nenhum sobre a empresa, sobre a sociedade e sobre a sua própria vida. Então, essa questão de dar desafios para as pessoas movem as pessoas. As pessoas precisam ter o orgulho da realização. Então, esse é o primeiro ponto que eu considero fundamental. A segunda questão é que as pessoas precisam estar associadas a um propósito. Assim, quando a gente pergunta para as pessoas o que você faz aqui na Suzano, se as pessoas falarem que produzem celulose, eu vou falar assim, isso é a pequena parte. Na realidade, não sei se todo mundo sabe, nós tocamos 2 bilhões de pessoas ao mês no mundo. 2 bilhões de pessoas. Os nossos produtos todos os meses. Então, por quê? Porque nós estamos na vida das pessoas, no papel higiênico que as pessoas usam, na folha que as pessoas imprimem, na embalagem que as pessoas usam. Tem uma multiplicidade de produtos onde a nossa celulose, ou nosso papel, está lá presente. Mas, na prática, as pessoas precisam sentir esse sentimento de engajamento, e isso é muito importante. Então, essa questão de propósito de um lado e aprendizado e desenvolvimento do outro, na minha opinião, são as questões críticas. Depois,
Tem questões também relevantes, como a questão de remuneração, esse tipo de coisa, de criação de valor próprio. Mas essas duas essências têm que estar presentes para você manter uma população engajada, para você atrair, reter e desenvolver pessoas na organização. Então, é dessa reunião tão fundamental que você vai participar, qual seria, assim, para você, não só a tua participação, o que você gostaria de reivindicar? Eu sei que você mencionou esses 3 dados aí fundamentais para a reunião, mas assim, qual é o ponto, sendo uma pessoa do mundo pragmático, de ter essa função de gestão, qual é para você assim o sinalizador de voltar dessa viagem? Qual seria a sinalização que você gostaria de ter para que a gente tivesse um olhar mais positivo para uma situação que, de novo, já avançou muito na direção de um descontrole? Não estamos realmente quando se imaginou, e, de novo, lá na Rio 92, da qual eu participei, e naquela época, Rio 92, já tem quase que uma 30 vida... anos. 30 anos lá atrás, é muito tempo, do ponto de vista desse mundo acelerado que nós vivemos, e em alguns aspectos a gente não foi muito longe. Qual seria para você, assim, eu acho que esse sinalizador de que o mundo realmente, de fato, está, independente dos esforços que você acabou de nos trazer da empresa e sinais do mundo, mas um sinal de que a gente vai conseguir encontrar o ritmo correto para acertar e não deixar a coisa andar mais ainda, porque a conta vai chegar e nós sabemos, do ponto de vista científico, que vem esse registro da conta que nós todos vamos ter que pagar. Eu aprendi uma coisa que é o seguinte: você não evolui o que você não mede. A primeira coisa é saber medir, colocar uma régua única, estabelecer o que significa emissão de carbono e NDC para diversos países. Porque tem país que fala assim, a minha meta é 40%, mas eu estou tirando o setor X da conta. Não adianta, né? Aí não vai, essa conta não vale, né? Ou a minha meta é 30% por pessoa, mas aí aumenta o número de pessoas, aumenta a emissão. Então tem que ser critério absoluto, englobando tudo, e uma meta para cada país e muito clara. E essa meta, da mesma forma como a gente acompanha uma série de metas nas nossas vidas, né, e nas nossas empresas, essa tem que ter uma meta que tem que estar acompanhando. A gente fica acompanhando lá a meta financeira o tempo todo. Nós precisamos acompanhar a meta ambiental também o tempo todo. E fazer um plano de ação em cada país, e cada país tem um modelo diferente, para solucionar isso. Então, se nós sairmos de lá com uma régua única, com metas muito claras por países, é uma grande evolução. Uma segunda grande evolução é se nós conseguirmos ter esse mercado regulado de carbono no mundo. E nós vamos ser muito vocais em relação a essa questão. Porque se não tiver uma forma de punição financeira para empresas ou países, as coisas não mudam. Nós precisamos, assim, a empresa que emitir muito tem que pagar a conta. E aí ela naturalmente vai falar assim, é melhor eu fazer um investimento para não emitir. E aí ela vai mudar o modelo dela. Então, nós precisamos fazer isso acontecer já. Então, se tiver a régua, tiver uma meta ambiciosa e tiver um projeto de mercado de carbono, eu acho que nós vamos sair com gol de placa. E para o Brasil, especificamente, o que eu espero é que o governo brasileiro aceite uma meta muito ambiciosa de redução do desmatamento ilegal da Amazônia. Não sei se todo mundo sabe, mas hoje, de todo o desmatamento da Amazônia, 97% é ilegal. Portanto, nós não precisamos mudar a lei, basta cumpri-la. E se cumprir a lei, nós vamos reduzir o desmatamento em 97%, o que é suficiente para o mundo. Nós temos que ter também essa consciência aqui, as leituras que fazem
em relação ao impacto, se a gente não tomar essas medidas, são gravíssimas, né? A gente está vendo hoje os Estados Unidos com uma imigração via ali pela fronteira com o México, de pessoas de Honduras e Guatemala, que são, na verdade, imigrantes do clima, porque aconteceu os mesmos furacões que abalaram os Estados Unidos, e esse ano teve um recorde de mais de 30 furacões. Eles tiveram que recorrer até as letras, né? Não, as letras do alfabeto não couberam ali todos os furacões, tiveram que usar letras gregas, né? E o que acontece em países com mais fragilidade, mais vulnerabilidade, é que Honduras, por exemplo, teve 40% de prejuízo, 40% do seu produto nacional bruto, o que explica essa migração gigantesca de pessoas que ficaram sem condições ali de agricultura e de sustento e que migram. Então, assim, é tudo interligado, o nosso mundo é muito interligado, os nossos países que têm já vulnerabilidades muito grandes, o Brasil, com toda a sua grandeza, é um país que tem muitos calcanhares de Aquiles no sentido social, tá? Então, para nós, é vital que esse exemplo de vocês e esse esforço que você vai estar participando agora sejam compreendidos na dimensão de urgência que a gente tem, porque nós estamos diante de uma situação, eu acho, essa é a minha leitura, uma situação nunca antes experimentada pela humanidade, demandando alguma forma de construção coletiva, né, que pode chegar e deve chegar de todas essas consciências empresariais, consciência das pessoas que querem uma vida melhor, da junção de todas essas forças na direção da gente poder contornar, pelo menos, o pior cenário que vai se configurando se a gente não tomar essas medidas. Então, a gente meio que se aproxima aqui do nosso final, assim, do nosso tempo, como uma mensagem final. Você já falou, eu acho que a tua mensagem foi o tempo todo, e não podia ser diferente, porque você é uma pessoa de ação, né? E toda pessoa de ação, eu acho que ela já são pessoas que vêm de uma plataforma de otimismo, uma plataforma que não é um otimismo tolo, otimismo, né, simplesmente de esperar que as coisas se resolvam por si só, mas a ação, ela é a melhor maneira para a gente lidar com as nossas ansiedades. Então, eu tenho certeza que todo esse olhar positivo que você está transmitindo a todos nós vem dessa crença de que a ação pode transformar e mudar esse curso desastroso que a gente está caminhando. Mas queria que você, então, usasse esses minutos finais que a gente tem aí para nos trazer uma mensagem, acho que ela complementar a essa, muito positiva, não vou usar otimista, porque acho que, dadas as condições que a gente tem de realidade hoje, essa palavra não seria uma palavra adequada, né? O máximo que a gente consegue é ser realista e ter uma visão positiva, como você está nos apresentando. Então, queria que você usasse esses minutos finais aí para nos mandar uma mensagem, e também, se você puder contar um pouco da tua formação como judaica, né? Que eu sei que você tem essa descendência, o quanto isso faz parte aí dessa construção da tua pessoa, dos teus valores. Rabino, eu fui formado no judaísmo liberal, o judaísmo da CIP, onde eu fiz meu bar mitzvah e fiz meu casamento, e é onde meus filhos fizeram bar e bat mitzvah. Então, ali, uma parte relevante dos meus valores vieram dali. Tem uma questão fundamental na religião judaica que fala sobre filantropia. Filantropia é uma coisa muito presente na religião judaica. E eu sou adepto e acredito que é fundamental, mas não é a solução. Filantropia é um band-aid no problema estrutural que nós temos no mundo. Então, eu sou a favor da filantropia, mas sou muito mais a favor das transformações estruturais que nós temos que provocar na sociedade.
E a minha formação de engenheiro é uma formação de construção de pontes, de construção de soluções para o futuro, de entender qual é o problema que nós vivenciamos e ter, de um lado, a solução técnica e, de outro lado, o entendimento humanizado do problema. E essa combinação é que vai construir as soluções para nós. Então, o momento para nós, e aqui eu termino a minha fala, eu chamo que é um call to action. Nós não podemos mais aguardar, nós não podemos mais esperar. Nós temos que agir, e agir com determinação, com resiliência em alguns casos, mas com clareza da onde nós queremos construir para um futuro melhor. O judaísmo me ensinou muito sobre isso, sobre olhar para os outros, olhar uma forma de ser uma solução que seja construtiva e que seja positiva para as pessoas que estão à nossa volta e para a sociedade e para a humanidade. Essa é a mensagem que eu quero deixar. Vamos exercer esse nosso lado do judaísmo, exercer esse nosso lado da transformação e construirmos juntos um mundo melhor. Muito obrigado. Obrigado a você, Walter. Eu acho que essa lembrança sua da filantropia, realmente, eu também me identifico, sou engenheiro, então essa construção de pontes, essa construção de soluções, ela é sempre o caminho mais importante, também acredito nisso, e acho que a filantropia realmente ela não é a resolução das questões, apesar dela apontar o que eu acho que é tão bonito na nossa tradição, que são éticas de solidariedade. E a gente vai precisar de novas éticas de solidariedade na construção desse mundo que vai precisar de cada um de nós. Cada um de nós é um agente dessa ação. E te agradecer muito por estar aqui nessa noite conosco aqui e compartilhar desse exemplo bonito que vocês fazem, de estarem aí responsáveis num momento tão grave da humanidade. Obrigado. E forte abraço a todos e a todas aí. Muito obrigado, Rabino. Um grande prazer estar com o senhor hoje aqui.